sobre o céu da semana tenso, não tá? Você está sentindo que está difícil, a relação com o seu chefe não está legal, está com problemas com a sua namorada, com o seu namorado. Não é porque você está complicado, é porque o céu está difícil. A gente está vivendo uma briga de titãs. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Nós vamos falar também dentro desse programa sobre produções levando em conta o seu signo. Então, está com as tendências das revistas, ok. Mas é bacana também, quando você vai se produzir, pensar em cores, em peças, em modelagem, estampa, que tem a ver com o seu signo. E não só com as tendências da temporada. Porque muitas vezes o que a moda está ditando, os estilistas que pesquisam, que vão profundo para saber o que vai ser bacana na temporada, às vezes não tem nada a ver com o seu signo, não é verdade? Então a minha dica é o seguinte: leve em conta tudo que está nas revistas, informação mas se adequa ao seu signo. Cada signo tem um estilo, cada signo tem um tipo de cor, de estampa, de estilo. Se o seu estilo combina com a temporada, básico. Se não, use a sua criatividade e a sua sensibilidade para se vestir. E hoje também eu quero falar um pouco sobre banhos. Sabe, banhos de defesa? A gente precisa, porque quando as pessoas no dia a dia, no trânsito, no trabalho, te tranquilizam, eles te energizam. Então a gente tem muito bate-papo hoje. Eu vou começar falando sobre uma das revistas que eu escrevo. É da editora Scala. E a gente tem aqui a Conta Mais. Você conhece, não conhece? É uma revista semanal. Então você vai lá, tem as fofocas da semana, tem dicas de receita. E eu quero mostrar aqui a minha coluna, que é muito fofa, é a Mais Astral. Toda semana, dicas do que está acontecendo para cada signo. E é baratinho, a revista ela é super fofa, 4 cores, da editora Scala. Então, aqui no finalzinho, as minhas previsões semanais. Quer saber um pouco mais sobre o seu signo? Vai lá na banca e compre a Conta Mais. Ela é bacana e você fica super bem informado. Eu aproveito, vou falar um pouquinho desse peixinho aqui. Isso aqui, gente, que eu tenho na mão, vocês estão vendo aqui, é um talismã, não é verdade? Então, a minha sugestão é o seguinte: carregue sempre um talismã. O que eu tenho aqui? Olha, eu tenho o dourado em formato de peixe, com as cores vermelhas e ainda faz barulhinho. O que isso me remete? Isso é Feng Shui puro, tá? Só que me remete à prosperidade. Esse talismã eu tenho sempre na minha bolsa. Mas o importante aqui é o seguinte: você precisa ganhar. Os talismãs, esses objetos de sorte, de proteção, a gente precisa ganhar. E aí a gente faz uma mentalização. Então esse peixinho está comigo há anos. E ele é um símbolo de prosperidade, de abundância. É bacana ter. Então, assim, a hora que você receber algo que você entenda que é um talismã, energize, mentalize que ele é o seu talismã e guarde na sua bolsa. Isso é muito bacana. Te protege, mas aqui nesse caso, esse peixinho, o que eu ponho de energia nele é abundância, prosperidade, né? Então, vou deixar ele aqui do ladinho. Vamos começar falando sobre previsões. Então, aqui vocês estão vendo o meu livro, Previsões e Simpatias 2013. Esse é um livro que fala mês a mês tudo que acontece na sua vida: amor, saúde, família, trabalho, dinheiro.
Você pode adquirir pelo meu site, é o www.esoterissima.com.br. Você vai lá no site, aí você vai ver a foto do livro, clica, vai abrir uma página, você vai mandar um e-mail e eu vou te responder, me passa os seus dados. O livro é R$19,90, ele tem um mimo que são 24 páginas coloridas com dicas de moda. Que é isso que a gente vai falar aqui também, produções de acordo com o seu signo. Então, o livro, ele está disponível na loja online, então você compra através do meu site, chega via correio, é prático, R$19,90, tem dicas bacanas, enfim. Você tem muitas dicas, inclusive de simpatias também. E aí, eu quero começar falando, gente, sobre o céu da semana. Lembra que agora há pouco eu falei que está pesado? E eu vou explicar por quê. O que acontece? A gente tem uma briga de titãs no céu. Urano, regente de Aquário, o reformador, o rebelde do zodíaco, está batendo de frente com Plutão, aquele que detém poder e que rege Escorpião. Então, aqui eu tenho uma briga entre liberdade e controle. Isso faz com que aconteça o que a gente tem visto nas cidades, dentro de São Paulo, no Brasil e no mundo. O povo, a coletividade que tem Urano como representante, versus o governo, a política e a corrupção. E o que isso gera? Isso gera tensão, que é muito esse aspecto, Urano contra Plutão. E aí, gente, até 2019, a gente tem esse aspecto. Então, a sugestão que eu dou para todos é suavize. Esse é um aspecto que interfere em todos nós. Independente se você é pisciano ou virginiano, ele afeta todos nós. Então, ele faz com que as pessoas fiquem mais tensas, menos tolerantes, mais agressivas, chutando balde com muita facilidade. E daí é melhor controlar, não é verdade? Porque, às vezes, o Plutão aqui, ele vem para a gente como o governante, ou o chefe, ou uma figura de autoridade, que pode ser o seu pai, o seu marido, ou uma esposa também, mas alguém que queira dominar, que queira impor a sua vontade. E aí a gente tem briga, não é verdade? Não tem jeito. E até 2019, esse é um aspecto muito forte. Então a minha sugestão é o seguinte: não entre em discussões, suavize, não pague para não discutir, porque o pavio está curto. Sabe aquela fogueira e você vai e joga gasolina? Não vai funcionar. E aqui os ânimos estão acirrados. Então as discussões levam a falar o que não devia. E às vezes por uma besteira, não é verdade? E isso tem a ver com o céu. Por isso que eu sempre digo, a astrologia é o nosso melhor GPS. Todo dia, quando você acorda de manhã, sabe o que você devia fazer? Abre o jornal e leia o horóscopo do dia. Se você baixa ali no tablet o seu jornal preferido, vai lá e leia. Sabe por quê? Porque é bacana, é um horóscopo estudado, tem diversos bons profissionais escrevendo hoje. E ali você tem uma dica do céu do dia. E aquele céu do dia, ele é democrático, gente. Quando eu digo assim, que a lua hoje está em Gêmeos, por exemplo, o que significa uma lua em Gêmeos? Que eu estou articulada, eu estou falante, mas eu estou dispersiva, desatenta, desligada. E isso é para todo mundo. Não é? É claro que, se eu pensar nos geminianos, a coisa fica mais pesada, não é verdade? Se a pessoa é Gêmeos e hoje tem a lua no signo dela, qual que é a tendência? Que ela fica ainda mais distraída, mais dispersiva. E aí, qual que é a possibilidade? Perder coisas. E falando em perder, vamos falar sobre Mercúrio. Vocês conhecem? Mercúrio é o deus da comunicação. Ele rege os signos de Gêmeos e Virgem.
ele tem uma relação muito grande com o trânsito, com os meios de comunicação, com os meios de transporte, com o sistema bancário, com as redes sociais, com a internet. E o Mercúrio, até dia 17, está retrógrado. O que eu entendo? Que ele está andando para trás. E aí, sabe o que ele faz nas nossas vidas? Trava os computadores, ele trava o sistema bancário, sabe? Você faz ali online uma transferência e não foi. Você manda um e-mail e não chega. Então, qual que é a minha sugestão? Faça backup em tudo. Porque a gente tem uma chance... Já pensou? Você faz aquele tremendo trabalho no computador e perdeu tudo? Então, isso está acontecendo agora. Outro dia eu vi um comentário no Face que tem tudo a ver com Mercúrio retrógrado, que a pessoa dizia o seguinte: eu estou tentando postar há um tempão e trava, não entra a foto. Isso é real, sabia? Isso é real mesmo. E falando em Face, visitem o meu Face também, me adicionem. Ali tem muitas informações sobre moda, astrologia, esoterismo. Então vai lá, Face Jaque Astróloga. Jake Astróloga. Você me adiciona e também me segue ali e a gente bate papo e tudo mais. Vamos falar uma outra coisa sobre o céu da semana, que é a parte bacana, porque Plutão versus Urano é difícil, não é? E é difícil para todo mundo. Então eu vou falar sobre uma parte bacana que é Vênus, a deusa do amor e da beleza. E ela está no exuberante signo de Leão. Você é leonino? Tem ascendente em Leão? Tem lua em Leão? Como é que é esse signo? Esse signo, ele nasceu para brilhar. Você conhece algum leonino apagado? Impossível. Leão é regido pelo Sol. É um signo super articulado, extrovertido. Onde ele chega, dá vida. E a Vênus, nesse signo, nos deixa mais exuberantes, e isso faz com que a gente fique mais vaidosos, não é? Porque a Vênus está em Leão para o céu de todo mundo, não é verdade? E aí nas produções a gente quer brilho, quer cor, e aí o que eu sugiro? Dourado. Hoje eu até vim de dourado, né? Por quê? Porque o dourado tem a ver com Sol, tem a ver com Leão. E o dourado, gente, tem a ver com dinheiro, prosperidade. Então, você está num momento que você precisa canalizar abundância na sua vida, coloque um douradinho. Ah, eu sou homem, tá ótimo, use um relógio dourado, uma pulseira, uma gargantilha dourada. Ah, mulheres, nossa, tem muitas opções. Roupas metalizadas, é super bacana. Essas camisetas com estampas douradas, fica super lindo. É uma produção super cheia de glamour e com a energia da abundância e a energia de Vênus em Leão. E aí, sabe o que acontece agora? Provavelmente você está mais carinhoso, mais afetuoso, mais generoso. Então é legal que o parceiro esteja assim também, porque senão vai gerar carência, né? Você assim e o outro te dando um banho de água fria. Mas geralmente o que acontece é que, como essa Vênus está em Leão, ela ativa para todos nós essa questão de afeto, de querer, de vontade de ficar apaixonado. E aí, falando nisso, é por isso que eu trouxe aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês o coração. Esse é um coração branco, mas se ele fosse dourado, ele ia ser bem leonino. Mas aqui o que eu tenho? Eu tenho a energia do amor, que é o que a Vênus em Leão está passando nesse momento. Quer mais energia de amor? Que tal uma velinha de coração? Olha aqui que bacana. Então, assim, para essas noites com o seu namorado, com o seu parceiro, com a sua esposa, uma velinha de coração vermelho tem uma energia de amor, a energia de Vênus em Leão. E eu tenho uma outra coisa que é um coração, ele é uma pedra super bacana, que ele é o quartzo rosa, que já é a pedra do amor por si. Então, sabe o que eu faço, gente? Eu carrego como talismã de amor. E aqui não é um amor só pelo parceiro, não. É o amor pelo próximo, é a generosidade, é a empatia. E aí, o que acontece? Você carregando esse coraçãozinho dentro da sua bolsa, da sua
carteira de dinheiro, enfim, você está fazendo a energia também, canalizando para o amor. E isso que a gente está falando tem muito a ver com Feng Shui. E o que é o Feng Shui? Né? A gente vai passar de astrologia para outro setor que tem muito a ver. O Feng Shui são objetos, são situações, são, às vezes, decorações que têm a ver em trazer energia que eu preciso. Quando eu mostrei aqui um coração, uma bolsa de coração, uma vela ou uma pedra em forma de coração, isso me remete ao setor afetivo da minha vida. Então, vamos pensar o seguinte. Você, independente do signo que seja, quer ativar esse setor na sua vida. Então, a primeira coisa que eu vou sugerir é o seguinte: como é que é o seu quarto? Dá uma olhadinha no seu quarto. Quais são as cores que têm a ver com amor, com afeto, com uma ligação com o outro? E aí eu posso passar por uma coisa mais quentinha, tipo erotismo e sexualidade. Como é que é um quarto que ative esses setores? Quais são as cores que eu vou usar aí? Rosa, todos os tons de rosa, desde o clarinho até o pink. Mas é claro que você não vai ter um quarto todo pink, não é verdade? Você pode ter algum setor, um objeto, uma almofada. Uma outra coisa é que você pode ter o vermelho também. O rosa tem uma relação forte com o amor, com companheirismo. O vermelho tem a ver com erotismo e sexualidade. Você quer deixar seu quarto quente? Quente no aspecto sexual, que ali seja um ambiente de estímulo para o casal, então tenha algum objeto vermelho. Isso dá... Porque o vermelho, gente, na cromoterapia, o que ele faz? Ele aquece o nosso corpo, ele eleva a nossa temperatura. Se você pensar numa pessoa toda vestida de vermelho, é um chamariz, chama mesmo a atenção das pessoas. O vermelho gera agressividade, então dose, não é? Você também não precisa ficar todo de vermelho, porque o que acontece? Às vezes o outro, ao invés de sentir atração, erotismo por você, ele sente irritação. Então, dose o vermelho. Aí vamos voltar para o seu quarto de casal, não é verdade? Mesmo que você seja solteira, você quer energizar, aí pensa o seguinte: ponha pecinhas de vermelho. Então, assim, almofadas, o lençol da sua cama. E aí, se você quer atrair o amor na sua vida, principalmente para os solteiros, mas também para o casal, não é? Se você quer fazer isso, então vamos pensar no seguinte: objetos em pares. Isso é muito bacana, gente. É muito bacana porque pares significa o que para mim? Parceria, né? Então, guarda essa dica. Vocês estão vendo aí no vídeo uma descrição sobre a psicologia da imagem, não estão? Isso eu comentei na semana passada e eu vou reforçar, porque, gente, imagem é tudo, tá certo? Quando você passa uma imagem boa, aquilo fica para o resto da vida na pessoa. Se você passa uma imagem ruim, porque naquele dia você não estava bem, esqueça, você não tem uma segunda chance. E aí vocês percebem pelo vídeo que a produção, a forma como você se veste, ela tem uma porcentagem muito maior do que as outras coisas. Então, por exemplo, o que você fala tem um efeito pequeno sobre o outro. A forma como você se porta ou gesticula também não é muito. Mas a forma como você se veste, ela tem uma influência fortíssima no outro. E aí, por isso que, de novo, eu digo, faça produções que tenham a ver com você, com o seu estilo e com o seu signo. E tem adequação. Isso aqui que a gente está falando é consultoria de imagem. Então, vamos trabalhar um pouquinho com astrologia e consultoria de imagem, pensando o seguinte: eu vou para uma entrevista de trabalho. Ok, você vai toda de vermelho? Não, por favor, não é? Você não vai conseguir um emprego, talvez uma cantada da pessoa que está tentando te contratar. Vá adequado. Então, que cores são bacanas para uma entrevista de emprego? Azul marinho, preto,
não é verdade? São tons que passam seriedade. Ou se você quer, você pode fazer uma produção de cinza com algum toque de vermelho, com algum toque de amarelo, mas evite cores muito quentes, por exemplo. O vermelho não funciona muito, ou o laranjado. Por quê? Porque ali você está passando uma mensagem que você, a pessoa vai achar que não pode te levar muito a sério, você entende? Então, isso que a gente está falando aqui é dentro do nosso quadro astrologicamente chique, que é como eu me visto para determinada situação e também para que tem a ver com o meu signo. Isso é importante, gente, porque às vezes você pode se sabotar. Vamos supor que você vai para uma entrevista de trabalho, você é leonina, ok, é exuberante, tem uma tendência a ser uma pessoa mais sexy. Aí você vai e resolve ir com um decote ou com uma roupa mais justa. Você vai passar uma imagem profissional? Não vai. O que vai acontecer é que a pessoa vai te julgar de acordo com aquela roupa ali. E talvez ela te julgue errado. E aí ela não vai se ater nem ao seu currículo. Por quê? Porque ela já teve uma ideia errada sobre você. Tá certo? Então pense nisso. Aqui no livro, no meu livro Previsões e Simpatias 2013, tem um guia com dicas de moda. E aí, é claro que não tem só de trabalho ou só de lazer, mas fala um pouco das cores, do estilo de cada signo. Então é um norte para você, não é? Porque é bacana ter essa informação na hora de se vestir. Pensa nisso. Então, folheie. Não só descubra um pouco mais sobre o seu signo, mas também folheie um pouco mais sobre revistas de moda, porque aí você pode criar o seu próprio estilo. E isso é bacana, não é verdade? Ok. Agora eu quero falar um pouquinho sobre esse tema do Feng Shui mesmo, né? Aqui a gente tem um quadro muito legal que vocês estão vendo agora, que eu estou comentando, que é o seguinte: Vênus está em Leão, não é verdade? E ali, olha o que eu fiz, gente. Eu montei quadros de produções com roupas em vermelho. Por que vermelho? Porque vermelho remete muito aos signos de fogo e muito às leoninas, não é verdade? E aí, o que acontece? O vermelho, ele levanta o astral, ele atrai os olhares para você. Isso é bacana? Quer ir numa festa? Quer ir glamurosa? Quer as atenções sobre você? Você carrega o vermelho, porque também tem que carregar. E carregar, o que é? É bancar uma produção. Porque se você é uma pessoa tímida e faz uma produção ousada, desastre. O que vai acontecer? Você vai para um lugar e vai ficar num cantinho se sentindo ridículo, não é verdade? Então fique atento a isso. Tenha também esse bom senso de dizer o seguinte: o vermelho é lindo, eu adoraria usar, mas eu não consigo. Então, não compre, sabe? Compre uma roupa com detalhes em vermelho. Você pode ter um sapato bacana, uma bolsa nesse tom, e aí você está ali com aquela produção que tem uma pegada mais sexy, mas você não está toda de vermelho, porque precisa ter esse espírito, não é? Porque essas produções chamam a atenção. Você quer chamar a atenção? Use. Não quer, então é mais tímido, não é? Porque nem todo signo gosta do vermelho, não é verdade? E aqui a gente tem uma imagem também do laranjado. E olha que fofo. O laranjado, ele é contagiante, porque ele gera alegria, ele gera bom humor. É a cor dos Hare Krishnas, dos budistas e dos palhaços. Gente, a laranja, ele não gera aquela agressividade do vermelho. Ele gera uma situação, uma alegria. Então, a dica que eu vou dar é o seguinte: coloque muito dessa cor nas suas produções. Fica super bacana. E você, assim, você passa um ar divertido. Mas aí a história é o seguinte: vamos supor que você vai para uma entrevista de trabalho. Aí não dá para pôr laranja, sabe por quê? Talvez a pessoa não vai te levar a sério.
A não ser que você seja um publicitário, um músico, você seja do ramo do mercado de moda. Mas se você vai para uma entrevista em profissões mais assim, sérias no aspecto assim que elas são menos criativas, então vamos pensar assim, administração de empresa, você vai fazer entrevista para trabalhar num banco, numa multinacional, aí o laranja, sabe o que ele vai passar? Que você não é sério, que você é brincalhão demais. Então, esquece essa cor tem que ser para uma outra situação, tá certo? Então, assim, essas dicas que eu estou dando tem muita relação com Vênus em Leão. Se você é leonina, você já naturalmente usa tudo isso, não é verdade? Se você não é leonina, mas a gente está agora com a Vênus nesse signo, coloca um pouquinho de cor nas suas produções. Laranjado, dourado, amarelo, vermelho. Se não é num look total, um detalhe, fica bacana. O que você acha? Olha, deixa eu falar uma coisa, vocês podem participar, tá certo? Eu estou vendo, estou recebendo e-mails aqui, muitos eu não consigo responder, então o que eu faço? Depois eu respondo um por um, mas vocês podem mandar